admissibilidade do projeto de lei complementar número 132 de 2017, na forma da emenda substitutiva número 41, textos e anexos, e com as subemendas do relator dessa comissão. Votamos pela admissibilidade das subemendas de relator da Comissão de Assuntos Fundiários, números 105, 106, 108, 110, 112, 113, 116, 118 e 119, pela admissibilidade das subemendas números 43, 44, 46, 48, 49, 50, 83 e 126 na forma de subemenda do relator e pela inadmissibilidade das demais emendas e subemendas. Mas essas é inadmissibilidade dos demais. Tá, mas aí tem essas aqui que eu tenho que inadmitir e aí eles vão destacar, não é isso? Isso. Mas já estão, já estão. Não, então não. Estão, ó. Inadmissibilidade das demais emendas e subemendas. Isso. Quero lembrar ainda que houve a retirada das emendas número 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 130, 132, 133 e 134 por solicitação da deputada Sandra Farage e da emenda 129 a pedido da deputada Celina Leão. Então tem que pedir destaque. Não, mas não foi combinado, não foi admitido. Mas como que eu admito aqui? Se ela já foi rejeitada lá na casa. Mas não foi combinado que a gente foi admitido. Então Não, tudo bem. Qual é a emenda? Número 5. Gostaria de fazer uma retificação, senhor presidente. A emenda número 5 está admitida. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Senhor presidente, gostaria de fazer o destaque da emenda 124 e 125. Se trata do mesmo tema, mas uma é ligada à outra, uma é de erro material, outra é erro formal, para a gente fazer o ajuste. Parece que a deputada Sandra também tem alguns destaques. Acato. Mais alguém? Não? Presidente, diante de que estamos conhecendo o projeto, as alterações, as emendas do deputado Israel, do relator agora, eu gostaria de aprovar o projeto, como na CCJ, pela informação, não pode fazer o destaque de emendas, né? Mas eu gostaria de fazer o voto em separado, aprovar o projeto e não as emendas apresentadas. Suspenda a sessão por 2 minutos. Poderia fazer um voto separado só sobre as Diz que cabe destaque de emenda, sim. Está aqui no nosso regimento. Cabe na comissão, cabe nas comissões o que cabe em plenário. Na apreciação das matérias,
Parágrafo único do 95. Vamos embora. É bom. Reabro a presente reunião ordinária. Não acato a questão de ordem da deputada Sandra Farage. Fica mantida a questão de ordem da deputada Celina Leão de apreciação por meio de destaque das emendas referidas. Ok? E coloco as emendas 120, acatada a questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, gente, só para a gente explicar, para que não paira qualquer dúvida. A deputada Celina Leão fez questão de ordem pedindo destaque das emendas 124 e 125, acatado por este relator, dentro do que já havia sido acordado previamente, sanada a dúvida agora regimental de que é possível fazê-lo. Então, questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir destaque das emendas do relator. Não, essas a deputada Celina já fez o pedido, mas das emendas do relator. São... Eu vou falar os números delas aqui. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142. Gente, só... Ok. Não. Senhoras e senhores, retomo a reunião e exercendo as prerrogativas de presidente da CCJ. Peraí, Israel. Gente, só um minutinho, gente. Não, vamos botar, a gente vai botar 125, tranquilo, vamos cumprir um combinado. Exercendo as prerrogativas de que o regimento interno dá a este presidente, acato a questão de ordem da deputada Celina Leão, destaco as emendas 124 e 125 e rejeito a questão de ordem da deputada Sandra Farage, permanecendo o relatório do deputado Israel Batista, que neste momento está em análise, em debate. Questão de ordem, presidente. Como é que pode acatar uma questão de ordem de destaque de algumas emendas e não acatar das outras? Isso é incoerente. Não há incoerência, considerando que chegamos a essa sessão com uma série de reuniões previamente realizadas e um acordo formalizado no Colégio de Líderes ontem, na presença do deputado presidente Joy Vale. Das quais eu estava presente e participei também. Só que é uma prerrogativa de deputado o destaque de emendas. Nós queremos votar em separado. Essa prerrogativa ela não pode ser retirada. É um direito parlamentar. A prerrogativa parlamentar de pedir o destaque e do presidente de acatar ou não, segundo o regimento interno desta casa. Questão de ordem, presidente. Com a palavra a deputada Celina Leão. Presidente, para a gente não criar uma cisânia na comissão, eu acho que nós estamos tentando encaminhar pelo consenso. O que poderia ser feito, deputada Sandra, ao invés do destaque, seria um relatório em separado de Vossa Excelência, acatando as outras emendas, e aí votado por nós, pelos outros membros.
Mas eu acho que, talvez, presidente, para consenso, a gente suspender por 2 minutos, porque eu acho que esse negócio de fazer o destaque de todas as emendas é complicado, né? Eu acho que vai criar uma polêmica. Então, eu quero pedir, presidente, quero insistir no seu bom senso, ao invés de rejeitar a questão de ordem da deputada Sandra, que eu sou de Goiás, eu acho que um acordo é muito melhor do que uma briga. Então, assim, aqui entre nós. Então, eu queria pedir para Vossa Excelência por suspensão para 2 minutos, só para a gente tentar chegar num acordo aqui entre nós. Olha só, Senhor presidente, questão de ordem, deputado Júlio César. eu também quero me solidarizar aí com a deputada Sandra, até porque como que pode, né, aceitar um destaque em uma matéria e na outra não aceitar? E, na verdade, todas as vezes que nós estivemos aqui, né, em que Vossa Excelência foi o presidente dessa comissão, é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, né, de uma forma bem arbitrária. Então, assim, eu peço data vênia que Vossa Excelência reconsidere, tendo em vista que é uma prerrogativa do deputado, né? E vamos aqui ao voto, né? Eu acho que tudo aqui foi decidido no voto, não tem por que a gente também não levar esse tema ao voto. Obrigado. Deputado Júlio, só lembrando que se tem coisa que eu prezo nestes meus 4 anos aqui é de manter coerência e de respeitar acordos formalizados. É assim que se faz política. E este presidente convocou esta reunião para hoje porque as arestas, teoricamente, já tinham sido aparadas e nós viríamos para cá com a função de votar o parecer do deputado Israel Batista sem aceitar emendas. Houve uma abertura a partir de um diálogo. Mas se neste momento tudo aquilo que foi acordado entre os parlamentares ontem deixa de acontecer, nós não teremos capacidade, toda hora quebrando acordo, de votar essa matéria até o final da sua legislatura. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Sandra Farage. Ontem, o que foi dito na reunião a qual eu estava se referia a emendas de plenário, no plenário. Não se referia à comissão. A comissão deveria acontecer de qualquer forma, de qualquer forma. Então, a gente não tratou ontem de emendas em comissão. Eu não estou quebrando acordo com Vossa Excelência. Eu acredito o seguinte, se estão sendo apresentadas mais de 7 emendas de relator, foram apresentadas aqui a emenda 124 e a emenda 126, já tinha sido apresentada, né? que já havia sido apresentada, nós queremos que seja incorporada. Se houver o acordo, bom senso, de incorporar as emendas 124, 126, eu do destaque. Se não houver, 125. Se não, eu não vou abrir mão do destaque. Eu só abro mão do destaque nessas condições. Obrigado, deputada Sandra. Com a palavra o deputado Júlio César. Não, só para comentar que ontem no acordo, né, foi para a gente poder votar tudo que estava já acertado e colocado no projeto, né, lá na SEDET-MIT. Na verdade, essas emendas que o deputado trouxe, ele trouxe aqui agora, né, foi apresentada hoje, posterior ao acordo, né, realizado no dia de ontem. Acho que é isso que está em voga. Se eu tenho uma proposta a lançar a fim de pacificar momentaneamente o problema, momentaneamente. Se o deputado Israel Batista, que é o relator da matéria, acatar a admissibilidade das emendas 124 e 125, a responsabilidade é dele como relator, eu assumo o compromisso de fazer o destaque das mesmas emendas em plenário. E aí a gente leva o debate para o plenário. Com a palavra, o deputado Israel Batista. Então, presidente, pelo acordo, para que a gente possa superar esse desentendimento momentâneo, eu modifico o relatório final e admito as emendas 124 e 125 para que a gente possa avançar na discussão do texto. Ficou claro para todos? Então, questão de ordem. De ordem, deputada Sandra Farage. Diante do bom senso do deputado Israel, que nós nunca esperamos nada diferente dele, de acatar as emendas referentes ao AB e às igrejas, eu abro mão dos destaques mencionados. Muito obrigada. Então, obrigada, deputado Israel. Só para efeito de registros das notas taquigráficas, se o deputado Israel relator me permite, então a emenda 5 já tinha sido admitida, as emendas polêmicas aqui, a emenda 5 já tinha sido admitida, e nesse momento as emendas 124 e 125, que tinham sido inicialmente inadmitidas, e feita a questão de ordem de pedido de destaque da deputada Cine Leão, devem ser ignoradas e substituídas pela admissibilidade. É isso mesmo, deputado Israel Batista? Confirma, senhor presidente. Então, em discussão, o parecer do deputado Israel Batista.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Júlio César? Acompanho integralmente o relatório, deputado Israel. Como vota a deputada Celina Leão? Acompanho o relatório do professor Israel. Como vota a deputada Sandra Farage? Com muita alegria, acompanho o relatório do deputado Israel Batista. O voto do relator já é conhecido. Neste momento, eu acompanho na integralidade, deixando claro que em plenário fazer o destaque das emendas polemizadas. Então, por 5 votos favoráveis... Presidente, tá, Posso pode declarar o voto. Por 5 votos favoráveis, o parecer do deputado Israel Batista referente ao projeto de lei complementar número 132 de 2017 está aprovado no âmbito da CCJ. Questão de ordem, deputada Celina Leão. Senhor presidente, essas emendas que estão falando, emendas polêmicas, eu quero esclarecer aqui que eu acho que é muito importante, porque, no bom senso, eu não acredito que são emendas polêmicas. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui o Juliano, que se faz presente, representante da ordem. Eu quero entender, até porque sou moradora do Lago Norte, o que um escritório de advocacia pode atrapalhar uma comunidade que vive. Eu não consigo realmente entender esse preciosismo. Então, essa emenda que foi tão discutida nessa casa, né, que pode causar tanto prejuízo aos moradores, eu acho que essas pessoas tinham que mudar, talvez, lá para a Inglaterra, aonde que não tivesse lugar nenhum, né, assim, no mapa, aonde que não tivesse vizinho, não quer conviver com ninguém, porque é absolutamente, presidente, é difícil discutir isso do ponto de vista prático, que o escritório de advocacia, qual é o mal que ele faz à vizinhança? Então, quero deixar esse registro. E o segundo registro, quero cumprimentar aqui o pastor Chancelei, no nome do COPEV, deixar o segundo registro da tão polêmica igreja, que foi muito bem defendida pela deputada Sandra Farage, quero agradecer aqui a defesa da nossa emenda, deputada, colocar aqui o texto da LUOS, no formato como ele estava, ele fecharia mais ou menos 300 igrejas no Distrito Federal, o que, do ponto de vista lógico nosso que estamos aqui, eu como deputado, eu não sou uma deputada evangélica, eu sou uma evangélica que virou deputada. Então, desse ponto de vista, né, é quase algo, né, letal do ponto de vista de deixar esses templos aí na ilegalidade. Eu fico muito triste que esse projeto, secretário da CEGET, tenha chegado nessa casa nesse formato. Ele deveria ter sido retificado na CEGET, lembrando que essa casa tem que aprovar leis que não são cínicas. O que é uma lei cínica? Que não dá para ser efetuada no dia seguinte. Porque eu tenho certeza que nenhum governador, em sã consciência, iria mandar fechar templos em Brasília. Né? Mais de 200 templos. O deputado Rafael Prudente também foi o primeiro que protocolou essa emenda na CAF. Então, essas são as grandes polêmicas, né, do projeto. Então, eu quero colocar aqui, deixar tranquilizado a imprensa que se faz presente, né, as pessoas que estão aqui presentes, que essa foi a grande polêmica. Nós não temos nada que seja, do ponto de vista moral, difícil de se discutir. E essa casa, se ela não servir para proteger direitos adquiridos das pessoas, e principalmente daqueles que têm feito um trabalho social que o governo não alcança, que são as igrejas, né, eu acho que essa casa tem que também se acovardar diante desses temas. Então, eu quero colocar aqui, presidente, para acalmar os ânimos nesse sentido, parabenizar os membros, parabenizar o deputado professor Israel, que muito bem colocou, acatou o pedido da deputada Sandra, para a gente evitar o destaque de uma emenda, uma por uma, né, acatar também a presidência de Vossa Excelência, e colocar essa questão aqui. Então, esses foram os grandes 2 temas polêmicos que foram votados na CCJ. O resto das emendas foram todas rejeitadas. Outras emendas que foram colocadas pelo professor Israel, segundo a assessoria, foram emendas de forma, né, de erros formais, poucos erros materiais, mas acho que essa casa hoje consegue levar o projeto da LUOS com uma questão de passividade para o plenário dessa casa. Então é isso, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Sandra Farage. Eu gostaria, assim, de referendar o que a deputada Celina falou e reforçar. O Lago Sul e Lago Norte têm vivido um tempo de evasão. Pessoas estão deixando de morar no Lago Sul e Lago Norte por causa de segurança. Os escritórios de advocacia, além de não incomodar em nada, também traz uma sensação de segurança.
Então, é um ponto que tem que ser revisto, que jamais poderíamos deixar de fora. E, nesse ensejo, eu queria cumprimentar o presidente da Ordem, Juliano Costa Couto, que está aqui presente conosco. E, em referência às igrejas, não é porque nós fazemos parte de uma igreja. É porque, quando nós falamos de templos, nós estamos falando de todo o valor agregado que uma igreja traz numa comunidade. Ela faz um trabalho social, como foi colocado, ela cuida de dependentes químicos, ela cuida de conflitos sociais e conflitos familiares, como nenhuma outra instituição. Ela leva o ser humano a um crescimento da região. Então, você não afeta apenas os membros, mas afeta direta e indiretamente. E para mencionar, representando as igrejas, queria cumprimentar o pastor João Batista, o JB da Comunidade das Nações, que está aqui presente conosco. Então, é muito importante a nossa colocação por essas instituições que fazem um trabalho fantástico na sociedade. Nós não estamos falando aqui sobre questões religiosas. Nós estamos falando de valor agregado a uma sociedade, nós não estamos falando de pequenos grupos, secretário Tiago. E eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho técnico, é um trabalho admirável. Eu não estou de forma nenhuma desprestigiando, mas realmente não pode chegar nessa casa, que é a casa do povo, né, deputada Celina, projetos que excluem grande parte da sociedade, que é o segmento religioso. Isso é um assinte. Isso é um assinte com a sociedade. E quero parabenizar as emendas. Infelizmente, na CAF eu não tive a mesma facilidade, porque havia um acordo extremamente fechado, do qual a gente não pôde mexer. E eu gostaria, sim, de lembrá-los que eu abri mão de várias emendas minhas. Mais de 8 emendas minhas eu abri mão, para que a gente pudesse fazer esse projeto fluir e pudesse atender a sociedade na completude. Abri mão de projetos, de aspectos que eu achava extremamente importantes para que fluísse. Então, gostaria também de agradecer o deputado Israel pela sensibilidade de acatar as nossas emendas. Muito obrigada. Obrigado,